Aqui no Brasil, o presidente Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso para combater o crime organizado. Cristina Lemos, muito boa noite. E o que muda? Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Ora, essa lei, ela busca agravar as penas e também protege melhor a autoridade policial. O texto também determina que condenados por esse tipo de crime já comecem cumprindo pena em presídio federal. O presidente Lula também trabalha pessoalmente pela mudança na Constituição que amplia poderes do governo federal no controle da segurança pública. Bom, depois do cerco ao crime organizado em São Paulo e no Rio de Janeiro, nesses episódios sobre os quais nós estamos falando demoradamente aqui no Jornalismo da Record, episódios contra o Comando Vermelho no Rio, contra o PCC em São Paulo, o governo federal acelerou medidas contra o crime organizado, algumas que pareciam adormecidas há vários meses. O presidente Lula sancionou agora uma lei que endurece penas contra integrantes ou apoiadores de facções criminosas. Ou seja, é um projeto antifacção. Ele criminaliza o planejamento de ataques e reforça a proteção de autoridades e de agentes públicos, inclusive os parentes desses agentes. O Palácio do Planalto também está pressionando agora pela aprovação da PEC da Segurança, que encontra alguns desconfortos nos governos estaduais, governadores que não querem perder poder sobre a segurança pública. Bom, como isso vai mudar? Qual é o impacto disso? O assunto do nosso JR 15 Minutos ao lado de Enzo Facchini, que é advogado criminalista, mestre em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Doutor, muito bem-vindo. Eduardo, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer te discutir aqui esse tema que é tão caro para a população, que é a segurança pública. Caro mesmo, ele está entre os 3 principais tópicos de prioridade em todos os estados brasileiros. A segurança voltou a alçar essa posição, que sempre foi dela, mas as pessoas parecem mais preocupadas. Doutor Enzo, esse endurecimento que a gente viu agora do governo federal está vindo depois de uma escalada de violência no país, né? Esse contexto ajuda a explicar a urgência da lei? Legislar sob comoção traz algum risco? Eduardo, vamos lá. Acho que sim, o projeto ele vem num momento de escalada de violência e, em especial, de uma sensação de insegurança coletiva, né? Eu penso que basta ir às ruas que a gente vê que as pessoas estão preocupadas e têm dificuldade de sair de casa, têm medo de ser assaltadas, etc. Agora, me parece um projeto bastante tímido perto daquilo que seria fundamental para a gente resolver, né? Então, ele traz uma questão que vem de aumento de segurança dos agentes que combatem o crime organizado, muito motivado em razão da morte ali na Baixada Paulista do ex-delegado-geral de polícia. Agora, o endurecimento dessas penas acaba sendo uma forma que o Brasil retroalimenta a sua retórica, né? Então, sempre quando a gente tem um fato, a gente aumenta um punitivismo hipotético, aumenta a pena, cria tipos penais muitas vezes redundantes, né? Então, de fatos que já estariam abrigados por outros tipos penais, mas a gente vai e cria um novo tipo penal para dizer, olha como estamos movendo aqui o legislativo. Mas eu penso que isso ataca muito pouco o problema em si, né? Então, a gente ter uma legislação hipotética não significa que ela vai ser aplicada na prática e que vai trazer benefício para a população. Bom, então por aí a gente já começa a entender em que terreno estamos pisando. O governo federal, o legislador, seja no executivo, seja no Congresso, ele tenta fazer com que seja mais difícil obstruir ações contra as organizações criminosas. Agora, qual é o alcance prático dessa tipificação, de você criar 2 tipos legais novos em que, se você acobertar o criminoso de facção, você já entra numa pena de 12 anos de cadeia, começando a cumprir em presídio federal? O que já era possível punir e o que passa a ser punível agora, doutor? Pois é, eu penso que assim, a forma de cumprimento dessa pena, a pena rígida, né, 12 anos, cumprimento em presídio de segurança máxima, tudo isso é bem-vindo, né? Não estou descartando o fato. O problema é que, por exemplo, já existia o homicídio qualificado, certo? Já existem os tipos penais de integrada organização criminosa, integrada organização criminosa armada. Já existe, sim, quem encomenda, por exemplo, um crime dessa organização criminosa, também vai responder pelos crimes que cometeu, os crimes que encomendou. Inclusive, uma da modalidade do homicídio qualificado é crime mediante paga. Então, vejam, esses tipos penais eles já existiam. Agora você me diz, Enzo, mas agora a lei está mais rigorosa. Agora essa pessoa vai para um presídio de segurança máxima, agora vai ter uma pena que antes podia ser
12 anos agora vai ser 20. Agora, só esse aumento puro e simples do preceito secundário do tipo, que a gente chama, né? Então, o aumento puro e simples do quanto de pena não resolve o problema se a gente não tiver uma fiscalização adequada, um combate adequado ao crime, né? Então, assim, a gente vai continuar pegando aquela meia dúzia de situações que a gente pega, deixando passar outras centenas, e aí essa meia dúzia que a gente pega, em vez de receber uma pena de X, vai receber uma pena de X mais 12. Só que será que é isso que vai realmente ampliar esse combate ao crime? Eu penso que não. E tem sempre a questão da garantia do cumprimento da pena, né? E dessa síndrome de penas mínimas que a gente tem no judiciário brasileiro. Mas a pergunta é, o crime organizado sentirá os efeitos disso? O senhor segue dizendo que não vai ser a nova tipificação, não vai ser a dosimetria, não vai ser essa mudança agora que pesará contra o crime organizado. O que pesará então, doutor? Nós estamos falando de ações integradas, combate com inteligência, despolitizar, o combate ao crime organizado entre os entes federativos. Qual é o pano de fundo de uma melhora que fosse mais efetiva? Legal, acho que esse é o ponto aqui, é o ponto pedra de toque para essa conversa, porque realmente eu não acho que o crime organizado vai sentir esse impacto todo esperado com essa mudança de legislação. Para a gente combater o crime organizado, a gente precisaria olhar para alguns aspectos que são muito enraizados no Brasil. O primeiro dele é uma melhora no combate à lavagem do dinheiro. Então, se houver um sufocamento financeiro do crime organizado, sem dúvida ele perde o seu poderio, né? Então, integrar melhor os órgãos. A gente tem Receita Federal, o COAF, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e aí, no ponto de vista estadual, a gente tem o Ministério Público dos Estaduais, a gente tem 27 estados produzindo cada um deles seus próprios dados dentro das suas polícias civis, e esses dados não são integrados. Então, eu vou e pego, eu sei que em São Paulo a gente trata determinado sujeito como membro de uma organização criminosa armada, como por exemplo o PCC, e essa informação não está disponível para o estado do Maranhão, por exemplo, porque a gente não tem essa integração. Então, acho que a integração dos órgãos para trocas de dados, em especial para combate de lavagem de dinheiro, seria fundamental. Fiscalização de fronteiras é um outro aspecto que se discute pouco disso aqui. Mas as armas que são apreendidas e as drogas que são apreendidas não são fabricadas no Brasil. A gente não produz fuzil e cocaína, por exemplo, a larga escala. Isso vem pelas fronteiras, seja marítima, seja aérea, ou seja a própria fronteira do nosso país, que tem um tamanho continental de fronteiras, e são pouco fiscalizadas. Combate à corrupção. Não existe o crime organizado do tamanho que a gente tem sem o ente federativo corrompido, né? Então, sejam juízes, delegados, legisladores, a gente sabe que o crime organizado ele se arvorou dentro dos três poderes, e é necessário a gente ter um combate a essa corrupção mais eficaz, mais eficiente, para aí sim a gente começar a ver uma diminuição do tamanho que são essas organizações criminosas no Brasil. Então, o senhor nos diz que o problema é menos jurídico, muito menos, e muito mais operacional, inclusive de dentro para fora. É quebrar as arestas que permitem que o crime organizado opere impunemente há tanto tempo e em larga escala. Então, se o arcabouço jurídico é suficiente e a integração federal e estadual não é a contento, nós estamos falando de uma questão política e somente política? Ou há alguma coisa a ser feita pelo legislador que possa forçar os políticos a se sentarem à mesma mesa e optarem por um modelo que seja, diferentemente do que existe hoje, eficiente? Porque seja lá o modelo que os estados escolhem, e eles podem escolher modelos diferentes, ele não vem funcionando. Pagamos caro por algo que não tem dado retorno. A colocação é perfeita. Veja, eu não acho que não há nada que o judiciário não possa fazer. Claro que pode. Acho que o aumento de pena não é uma coisa que não traz nenhum tipo de resultado. Penso que traz, mas sim, a gente poderia ter, por exemplo, o legislador formando um Banco Nacional de Dados, né? Então, assim, forçando realmente os entes federativos a se reunirem para estabelecer esse Banco Nacional de Dados. A gente pode ter políticas do Poder Executivo, tanto a União quanto os estados, se juntando para este combate
eficiente ao crime organizado. O que não dá realmente para a gente ter essa politização deste combate, né? Então, a gente ficar numa narrativa, muitas vezes de lado político, ou aproveitando-se dessa fragilidade para que isso vire pauta para as eleições futuras, né? Que provavelmente virá. Provavelmente essa eleição de 2026 vai ser sobre segurança pública também. Doutor Facchini, como é que o senhor explicaria para quem nos ouve agora a diferença entre a PEC da segurança pública, que estava adormecida no Congresso brasileiro, e essa lei antifacção agora? Elas têm similitudes? O que é importante entender sobre elas? Porque ainda que não só o senhor, mas outros especialistas acreditem que apenas isso não vai mudar o panorama, é disso que se trata o debate jurídico e político no momento no Brasil, né? Perfeito. Eu acho que a PEC da segurança pública, ela promete ter uma alteração mais estrutural nesse assunto, então mexendo nos poderes que são dados aos entes, os diversos entes que trabalham com segurança pública. E essa legislação aqui que passou, ela vai atacar alguns problemas pontuais, problemas mais, vamos dizer assim, emergentes, que a gente viu recentemente. Então, essa conspiração com o crime organizado, essa ameaça aos entes, aos órgãos que trabalham contra o combate ao crime organizado. Então, acho que essa primeira legislação veio com esse objetivo. PEC, ela tem uma mudança mais estrutural no país. Agora, realmente, assim, a gente precisa ver isso em prática, né, Edu? Não basta a gente ter só uma alteração no texto legislativo para que isso modifique realmente a nossa sensação de segurança ou traga melhoras efetivas para a segurança da população. Comum a gente vê, motivado por fatos da vida, um aumento de pena, então o Congresso trabalhando sempre um aumento de pena, e isso não está correlacionado com o nosso aumento de segurança, né? Então realmente precisa que o Estado trabalhe de forma mais integrada ali, os três poderes, para que a gente consiga combater o crime organizado. A gente precisa falar também, antes de encerrar, que essa nova lei protege autoridades, né, policiais e os seus parentes. A experiência de outros países como Itália e Colômbia mostra que proteger o Estado e seus agentes é crucial. O Brasil caminha nessa direção, doutor, ou ainda falta estrutura para isso? Veja, então, também é um excelente ponto. Eu acho que é crucial, sim, a gente prever a possibilidade de que essas pessoas sejam protegidas pelo Estado, mesmo pós-aposentadoria, porque é o modus operandi do crime organizado atacar essas pessoas. Agora, a gente precisa ver se a gente vai ter orçamento para isso, né? Então, não basta a gente dizer precisa fazer e os estados, ou a União, dizer cada um que, não, mas olha, eu não tenho orçamento para abrigar esse tanto de pessoas. Aí vai ser mais uma lei que, aquela coisa que a gente diz no nosso país, né? A lei que não pegou. A gente tem que tomar cuidado para não ser isso, uma lei que não pega, e sim uma legislação que seja efetiva para aumentar a proteção das autoridades e seus parentes. De toda forma, nós estamos assistindo uma agitação política em torno desses dois temas, porque antes... Primeiro, a gente tem eleições no ano que vem e segundo, porque nós tivemos assuntos latentes em 2 estados do país. Eu pergunto para a gente encerrar, doutor, qual é o principal mérito desse debate agora? Por mais que ele tenha sido provocado por ações concretas, né? Qual é o mérito disso agora e como a gente faz para não deixar isso esfriar antes de produzir efeitos práticos? Legal. Acho que o mérito é realmente a gente trazer a segurança pública para um debate sério a nível nacional. Então, a gente tem visto o Congresso se mexer, a gente tem visto o Executivo se mexer, a gente tem visto o Legislativo, o Judiciário. Então, talvez motivado a esses fatos recentes, esses lamentáveis fatos recentes, a gente realmente vai começar a ver mudanças daqui para frente. Essa é a expectativa e talvez, se a gente realmente ver medidas eficientes no futuro próximo, talvez isso tudo aqui tenha valido a pena. É isso. Enquanto estamos conversando, existe um acordo suprapartidário, um movimento, né, um consórcio de estados pela paz, apoiando o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando em orçamento, em estruturas organizadas, integração policial, e na esfera federal, aumento de pena por parte do legislador, maior possibilidade de estrutura de integração e inteligência do governo federal, portanto da Polícia Federal,
com os estados brasileiros. É nessa atuada que a gente acompanha ao longo dessa semana como vão esses projetos e como é que os estados recebem cada uma dessas modificações. Eu quero mais uma vez agradecer ao doutor Enzo Facchini, que é advogado criminalista, mestre em Direito Penal e Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Acredito que a gente volta a falar em breve, doutor. Muito obrigado. Eduardo, eu que agradeço e fico sempre à disposição. Forte abraço. E assim termina a edição 1293 do 15 Minutos, que teve produção de David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. A sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o nosso 15 Minutos no portal R7, nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto. Te aguardo. Bora para a próxima.